Fala pessoal, tudo bem? A gente tem visto muitas notícias de bancos e instituições financeiras quebrando ultimamente. Aí eu resolvi fazer nesse vídeo de hoje um verdadeiro ranking dos bancos que são mais confiáveis. Assim, de repente, você troca o banco que você tem, se você não estiver de acordo. Enfim, é importante você saber aonde está o seu dinheiro, certo? Até porque realmente nesses últimos meses aqui o que a gente viu de quebradeira aí não foi pouco, gera muito estresse, muita preocupação, tem que pedir aquele auxílio, o FGC, enfim, bastante burocracia, bastante dor de cabeça. Então vamos aqui ao verdadeiro ranking que eu não vi ninguém aqui na internet fazendo bem detalhadamente dos bancos e instituições financeiras aqui no Brasil. Para começar, a primeira coisa, então, vou pegar aqui no site do Banco Central, ok? A maior autarquia financeira do Brasil, Banco Central Brasileiro, ele faz uma classificação desses bancos, tá? Inclusive, a gente vai ver aqui alguns nomes, né? Banco do Brasil, Bradesco, BTG. Eu coloquei tudo isso numa planilha, tá, pessoal? Eu vou mostrar isso aqui para vocês na sequência. Mas antes eu preciso explicar o que é esse ranking. Veja, classificação das instituições e conglomerados por tipo. Quais são os tipos? Existem, então, 3 tipos aqui definidos pelo Banco Central. O tipo 1 são essas instituições financeiras singulares, conglomerados liderados por instituição financeira. Galera, aqui é banco, banco mesmo, tá? O que define o que é um banco do que é uma instituição de pagamento, por exemplo? Banco é que gera crédito, né? Que empresta dinheiro para alguém, que faz todo tipo de operação financeira. Então, os bancões serão aqui no tipo 1. Tipo 2, instituição de pagamento. Aqui, pessoal, vale muito a gente até dar um pause aqui e explicar bem o que é isso. Olha, instituição de pagamento não é banco. Instituição de pagamento, por exemplo, o Mercado Pago é uma instituição de pagamento. Por enquanto, o Nubank também é uma instituição de pagamento. Ele está viabilizando se tornar um banco, né, um conglomerado financeiro, enfim. Qual é a diferença disso? O Nubank, ele era também uma instituição de pagamento. Quer dizer que uma instituição de pagamento é mais arriscada? Não, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é um outro tipo, é uma outra característica. O banco é uma coisa, instituição de pagamento é outra. Até porque a gente viu com essa quebradeira que teve no Nubank, na prática como funciona. Por quê? Por exemplo, o saldo que você tem em conta no seu bancão, se o seu banco, né, não precisa nem ser bancão, pode ser um banquinho pequeno. Se o saldo está no banco, ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Então, até R$250 mil, o FGC te devolve esse dinheiro. Mas uma instituição de pagamento, esse saldo não fica no FGC. Então, no Nubank, o saldo em conta não é garantido pelo FGC, tá? E aí, era até uma dúvida que eu tinha no outro vídeo, mas agora já saiu a notícia aqui com a explicação. Clientes do Nubank que não tinham investimento estão fora do FGC. Ok, mas devolução vai ser feita pelo próprio banco. Então isso aqui já foi anunciado, o liquidante aqui vai procurar essas pessoas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tinha saldo no Nubank, você vai ser procurado oficialmente pelo liquidante, pela instituição, para reaver seu dinheiro. Então assim, a gente já fez esse desenho. Instituição de pagamento, então, o dinheiro, o recurso do que fica em saldo, ele fica à parte do CNPJ ali da empresa. Tá? Então a empresa quebrou, esse dinheiro está custodiado em outro lugar, em responsabilidade do Banco Central, para devolver o dinheiro. Aqui no bancão não, o dinheiro fica todo na própria instituição. Tá? Então esse recorte rápido aqui é só para a gente entender bem o que é esse tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3 são corretoras, distribuidoras, enfim, é também quem faz essa intermediação. Não é um banco que empresta dinheiro, né? A corretora não empresta dinheiro para ninguém, mas ela intermedia os seus investimentos. E também temos a segmentação, isso daqui é bem importante, do S1 até o S5. Aí o S1 provavelmente serão as instituições mais seguras. Por quê? Porque o tamanho aqui é muito importante, né? Veja, esses bancos que estão aqui, ó, maior ou igual a 10% do PIB. Ou seja, né, é grande demais. O nível 2 aqui, o S2, de 1 a 10%, e do S3 para baixo são bancos, instituições aqui, na verdade, bem menorzinhas. E aí, galera, olha que interessante já aqui na tela. Eu coloquei tudo isso numa planilha, tá?
do S1, o S2, o S3 até o S5, que são aquelas empresas menorzinhas. Veja que essas pequenas aqui que estão no S5, você vai lá para baixo, ó, tem muita instituição, tá? Não quer dizer que uma empresa que está no S5 ela vai quebrar, tá? Nem no S4, não é isso que eu estou querendo dizer. É só uma primeira análise quanto a tamanho, ok? E inclusive, pessoal, eu vou deixar essa planilha que eu preparei aqui lá no nosso grupo de WhatsApp, ok? Vou deixar ali fixado por 24 horas. Se você quiser pegar, então, essa planilha aqui gratuitamente, pegue o link aqui na descrição e entre para o nosso grupo no WhatsApp, beleza? Te espero por lá também. Aí, pessoal, óbvio que o grande destaque aqui é o S1, que são esses bancos maiores, tá? Duas coisas. Primeiro, a classificação S1 do Banco Central e depois o rating, tá? O rating, como que ele funciona? É uma instituição, são 3 grandes instituições no mundo que são avaliadoras, né? Que é a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch. Então são empresas internacionais que o trabalho delas é justamente analisar o balanço, a situação financeira de vários agentes do mercado e coloca um nível que vai de A até E, A, B, C, D, E. Então é uma classificação de rating. Quanto maior, né, quanto mais As tiver, melhor. Ou seja, a classificação de crédito é melhor. Daqui a pouco eu te mostro. Na prática, a gente vai fazer a pesquisa de alguns bancos, tá? Então assim, primeira conclusão do vídeo, tá, pessoal? Se você não quer dor de cabeça nenhuma, você pode ter uma instituição aqui, nível AAA, que esteja no S1 do Banco Central, ok? Ali do ranking do Banco Central. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Não necessariamente as instituições que estão do S2 para lá são ruins, de jeito nenhum. Você não precisa ficar restrito a esse nível A, que é esse grande pódio, primeiro lugar no pódio. Mas, se você não quer ter dor de cabeça nenhuma, se eu estou fazendo aqui um ranking dos bancos mais seguros para os piores, poxa, é óbvio que eu tenho que colocar esses aqui no primeiro lugar, né? Então, por exemplo, até é um ponto interessante esse, ó. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e Santander, a gente já ouviu muitas vezes falar isso, né? Que são os 5 principais bancos, né? E aí eu achei interessante que o BTG Pactual também está nesse ranking, tá? Também AAA, também aqui no S1 do Banco Central. Então fica aqui mais essa curiosidade, né? Outro dia eu vi uma notícia que eu achei até bem relevante, ó, o BTG é consolidado como o maior banco de investimentos da América Latina. Então assim, o que a gente colocava, sempre aquela caixinha desses 5 principais bancões, o BTG tem entrado nesse movimento, ok? E aí, para a gente começar a usar exemplos reais aqui, eu entrei no site da Moody's, né, que é essa agência classificadora de crédito, depois eu vim aqui em bancário, né, segmento bancário, e a gente consegue ver vários emissores para ver o rating, né? Então, por exemplo, o BTG, que é esse que a gente citou como exemplo agora há pouco, ó, classificação AAA, tá? Então é a melhor classificação dentro dessa agência classificadora de risco, assim como os outros que a gente colocou aqui na nossa tabela, na nossa planilha também. Algumas outras curiosidades. Quando a gente vai para o S2, a gente também tem aqui instituições AAA, por exemplo, a XP, Citibank, BNDES, a Sicredi, mas a gente já começa a ver alguns um pouquinho para baixo. Por exemplo, ó, AA+, quer dizer que não é AAA, né, tem um A a menos, e o sinal de mais quer dizer que está numa perspectiva positiva. O Banrisul, por exemplo, AA- está numa perspectiva negativa, tá? Não quer dizer que sejam instituições ruins, ok? Mas a gente está fazendo um ranking aqui. Detalhe interessante também, Nubank está na classificação AAA. Então eu vou até entrar aqui no relatório que a Moody's escreveu, justamente falando sobre o Nubank. Veja, ó, classificação AAA, né, em várias questões. E o legal é que eles colocam até o porquê, né? Ó, o grupo Nubank fala um pouquinho sobre o grupo, carteira de crédito, dizendo que a carteira de crédito está ok, rentabilidade robusta, baixa alavancagem. Então tem os motivos dessa classificação dessa saúde financeira. É bem interessante. Agora, pessoal, vou colocar um comentário aqui na tela de um vídeo anterior que eu fiz sobre esse assunto que eu achei interessante. Ó, o Vitor perguntou, isso é preocupante, hein, Ricardo? Qual a situação do Banco BV e do Banco Inter,
Então veja, a gente pode entrar aqui, né, mais uma vez na Moody's e ver como está a classificação deles. Então, por exemplo, ó, BV, Banco BV. Aqui, ó, a gente vê, Banco Votorantim, né, seria o nome oficial dessa instituição. Veja, o ranking AA+. Então não é AAA, só está uma casinha para baixo, mas não está naquele nível B, né? Que o nível B é que a gente começa a ficar um pouquinho mais preocupado, né? No vídeo anterior, eu até coloquei, ó, vamos ver, BBB, ó, quem está no BBB? O Banco BRB, o Banco de Brasília. Então já começa a acender algum alerta aqui, até porque, né, eu fui pesquisar se a gente tinha o rating do Will Bank. Então assim, eu não tinha, né? Mas a gente vê aqui que tinha do Banco Master. O Banco Master, ele era BBB, né? O que acontece, pessoal? Essas agências classificadoras de risco, ali do A até o E, não quer dizer que elas vão analisar todas as instituições financeiras do Brasil, né? Até porque ali naquela planilha que eu fiz para vocês, cara, acho que deve ter quase 700 instituições ali. Então, assim, é muita coisa. Eles vão analisar as melhores ou as que tenham um pouquinho mais de transparência, tá? E aí, para responder a pergunta do nosso amigo também, eu coloquei aqui o Banco Inter, ele está no S3, tá? Mas veja, AA+. Interessante, né? Então veja, mesmo as instituições que estão no S3 também pode ser AAA, como o Mercado Pago, né? Já um primeiro spoiler aqui, a gente vai falar mais sobre ele. Por exemplo, o ABC Brasil também é AAA. Eu não coloquei aqui as instituições do S4, do S5, até porque são muitas, mas, por exemplo, eu sei que essa aqui, o End Bank, é uma instituição gringa também que está aqui no Brasil, ela também é AAA, tá? Então, não necessariamente está no S4, no S5, vai quebrar, ok? Mas é óbvio que o tamanho importa. Os bancos maiores têm muito menos chance de quebrar, né? Até porque a maioria desses bancos grandes aqui, eles têm capital aberto na bolsa. Então, a gente consegue até ver mais algumas informações interessantes. Por exemplo, ó, índice de Basileia. Todos esses bancos aqui que estão com capital aberto na bolsa, a gente consegue ver com mais clareza, né? Ó, tá vendo? Ó, Bradesco, BTG, Banco do Brasil, ou mesmo outros bancos não tão grandes, como Banrisul, Banestes, Banco BMG, enfim. O que é o índice de Basileia? Tá aqui, ó. O Banco Central do Brasil, ele determina que as instituições têm que ter pelo menos de 10,5 a 11 de índice de Basileia. Veja que esses bancos maiores, a maioria deles aqui ultrapassa esse índice mínimo de Basileia. Então, tamanho é bastante importante sim. Agora, pessoal, falando especificamente sobre o Mercado Pago, que muita gente perguntou sobre esse banco, essa instituição, eu fiquei bem surpreso, tá? Até porque, assim, não é tão grande, né, o Mercado Pago, ele está ali no S3 do Banco Central, mas o rating dele é AAA, ou seja, a melhor classificação de crédito. Aí, até uma dica para você, se você quiser procurar qualquer instituição financeira que você tenha, você pode procurar no Google mesmo, ó, Mercado Pago Rating. Aí ele já me mostra, ó, ele é AAA por qual instituição? Essa aqui, a Fitch, né? Porque no caso a Moody's, que é a que eu trouxe para vocês, não teve a classificação aqui, não analisou o Mercado Pago, mas essa outra analisou e deu AAA, né? E eu até coloquei aqui dentro do site deles, né, para você ver, ó, Fitch Ratings, nível A, ok? E aí ele até explica um pouco o porquê, ok? Então ele até fala assim, ó, Mercado Pago e Mercado Crédito, perspectiva estável, AAA. Ele fala muito sobre a questão do Mercado Livre, né? Então ter o Mercado Livre por trás é realmente algo que traz mais solidez para essa instituição, né? Ele até fala aqui, fazendo um breve resumo aqui, fala que o mercado crédito ainda não é tão lucrativo, mas o mercado pago já está super lucrativo. Inclusive eu peguei essa outra notícia aqui, ó, do Valor Econômico, dizendo que hoje cerca de 40% das receitas do Mercado Livre já vem do mercado pago. Então, olha só que grandeza, né? O Mercado Livre, uma instituição global, né? Foi fundada na Argentina, muito forte no Brasil, capital aberto lá nos Estados Unidos. Então, assim, realmente me impressionou positivamente. Agora, galera, importante também, quais seriam os piores bancos ou instituições nesse momento? Bom, aquelas que estão com o rating pior, com certeza, que não sejam tão grandes também. Aí eu peguei esse post aqui que eu achei no Instagram, que a Nord Investimentos, ela citou 3 bancos que podem estar com problemas, tá? Então,
Banco Original pode estar com problema, Banco Pleno, esse aqui a gente precisa se preocupar, tá, pessoal? E o BRB, né? Como eu já mostrei aqui, o rating dele não é tão bom. E aí fica, né? Essa lição aqui, eu tentei procurar por Banco Pleno, se a gente tem o rating dele, tá? Não temos um rating, mas assim, é o antigo Banco Voiter, então tem alguma influência aqui do Banco Master, tá? Então assim, existem sim algumas instituições para se preocupar. Se a gente colocar aqui na tela, ó, o Grupo Victor, por exemplo, pediu recuperação judicial, eu sei que tem gente que colocou dinheiro lá, mas veja, não é nenhum banco, não é nenhuma instituição financeira, não estava lá no Banco Central, ou seja, encara-se como um investimento alternativo. E aí fica essa questão, né? Um investimento alternativo, você vai colocar muito dinheiro? Provavelmente não, né? Então, esse vídeo aqui, ele vale justamente para a gente ver que aqueles bancos que estão lá no topo daquela tabela que eu fiz, são sim os mais seguros. São os maiores do Brasil com melhor rating. E aí depois do S2, do S3, aqueles bancos médios, aí você tem que fazer uma pesquisa, uma análise um pouco melhor para saber se você coloca um pouco do seu dinheiro lá ou não. Então, pessoal, se você gostou desse meu vídeo aqui, quer entender um pouquinho mais, te convido também a participar da nossa comunidade, da plataforma do Lucro FC. Vou deixar um vídeo aqui aparecendo que eu explico um pouco mais, principalmente para quem quer investir em fundos listados também. Assista aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço!